Boates costumam ser lugares para relaxar e se divertir, mas devido à ganância, erros estruturais e falta de fiscalização, incêndios acabam acontecendo. Essas são as tragédias que aconteceram em boates. Em nono lugar, Study Club. Localizado em Detroit, nos Estados Unidos, o Study Club funcionava como uma boate clandestina, onde o álcool era vendido ilegalmente durante a lei seca. Em 20 de setembro de 1929, um incêndio se iniciou na escada que dava acesso ao segundo andar. Há suspeitas de que um cigarro descartado tenha causado o desastre. Por conter diversas cortinas e objetos decorativos, o fogo se espalhou rapidamente, deixando as pessoas no segundo andar presas. Alguns clientes conseguiram encontrar o caminho para o telhado e escaparam pulando do prédio. Muitos deles acabaram quebrando a perna na queda. 22 pessoas perderam a vida e quase 50 ficaram feridas. Em oitavo lugar, Utopia. Localizada em Santiago de Surco, em Lima, no Peru, no dia 19 de julho de 2002, a Boate Utopia divulgou um evento para comemorar o lançamento de uma fragrância do estilista Hugo Boss. O evento começaria às 22 horas e a boate ficava dentro do shopping Jockey Plaza e contou com a presença de cerca de 1.000 pessoas. Por volta das 2 da madrugada do dia 20, iniciou-se um espetáculo com tochas e um dos funcionários levantou o objeto tão alto que acabou pegando no teto falso da boate, que era de espuma acústica. As pessoas que estavam próximas do fogo queriam ajudar de alguma forma, mas infelizmente alguns jogaram cerveja e aguardente nas chamas, o que acabou por piorar a situação. Diante disso, o pessoal do shopping optou por desligar a energia elétrica. Quando as equipes de resgate e a polícia chegaram, encontraram um quadro sombrio. Pessoas correndo desesperadamente pelas escadas tentando respirar, muitos caídos no chão, alguns em estado de choque, outros procurando por seus amigos, e a fumaça, que a essa altura já havia tomado conta da boate inteira. 29 pessoas perderam suas vidas por envenenamento por fumaça tóxica, e foi constatado que no local não havia saídas de emergência marcadas. A casa noturna também não tinha extintores de incêndio, alarmes ou aspersores de água. Os administradores da boate foram julgados e condenados por homicídio culposo por omissão dolosa. Dois deles foram condenados a 4 anos e um deles a 7 anos de prisão. Em sétimo lugar, Clube Wuwang. Em 21 de setembro de 2008, cerca de 308 pessoas se divertiam no Clube Wuwang, que fica na cidade de Shenzhen, em Guangdong, na China. Pouco antes da meia-noite, um incêndio se iniciou na boate devido a uma manobra envolvendo pirotecnia. As chamas se iniciaram no teto e logo a boate inteira havia mergulhado em escuridão. Correndo por suas vidas, as pessoas foram até as saídas, mas se depararam com janelas fechadas com tábuas. A única saída disponível ficou abarrotada de pessoas, que foram caindo umas sobre as outras e sendo pisoteadas. No total, 43 pessoas perderam a vida e 88 ficaram feridas. Autoridades afirmaram que a boate funcionava de forma ilegal, sem as licenças necessárias para seu funcionamento. 13 pessoas foram presas para responder pelos crimes. Em sexto lugar, Coletive. Fundado em maio de 2013, o Clube Coletive ficava em Bucareste, na Romênia. A casa de shows estava sempre lotada e era uma das principais opções dos jovens locais. No dia 29 de outubro de 2015, no Facebook, a banda Goodbye to Gravity anunciou que comemoraria o lançamento de seu álbum com um show gratuito no Clube Coletive na noite seguinte. Na ocasião, a banda preparou um show com pirotecnia e luzes. O teto do clube era sustentado por pilares que eram revestidos com uma espuma inflamável, que acabou pegando fogo. Minutos depois, o teto caiu. Dois guitarristas da banda, o baterista e o baixista, não resistiram às queimaduras e à intoxicação pela fumaça. O vocalista teve 45% do corpo queimado, passou por diversas cirurgias e conseguiu se recuperar. Ele foi o único membro da banda que sobreviveu. 64 pessoas perderam a vida e 146 ficaram feridas. A mídia informou que os frequentadores do clube inicialmente pensaram que as chamas faziam parte do show e não reagiram imediatamente. Quando o teto pegou fogo, as pessoas entraram em pânico e correram para a única porta de saída que funcionava no local, criando uma debandada que esmagou diversas pessoas.
3 proprietários do clube foram acusados de homicídio negligente e lesão corporal negligente. Além disso, o ex-prefeito da cidade também está na mira das investigações. Em quinto lugar, Santika Club. Era noite de Ano Novo em Bangkok, na Tailândia, e o público da boate Santika comemorava a chegada do ano de 2009. Não se sabe o motivo, mas iniciou-se um incêndio dentro da boate, que por conter muito material inflamável foi tomada pelo fogo em questão de minutos, matando 66 pessoas e ferindo 222. O local contava com 3 portas de saída, uma estava trancada e uma outra ficava na área de funcionários, portanto era desconhecida do público. Com apenas uma porta disponível, as pessoas não conseguiram escapar a tempo. Muitas morreram devido ao fogo, outras devido à fumaça e ainda outras por terem sido pisoteadas. O proprietário deve ser responsabilizado pelos crimes, bem como outros 12 diretores da boate. Em quarto lugar, Happy Land. Localizada em Nova York, nos Estados Unidos, a boate Happy Land já havia sido condenada em 1988 a fechar por inconformidades com as leis. O local não tinha saídas de emergência, alarmes ou aspersores de água, porém nenhum acompanhamento pelo Corpo de Bombeiros foi documentado. 2 anos depois, no dia 25 de março de 1990, a casa estava cheia. Júlio Gonzalez discutia com sua ex-namorada, Lídia Feliciano, que trabalhava como verificadora de casacos do clube. Ela disse que estava farta e não queria mais nada com ele. Ele então foi expulso pelo segurança por volta das 3 da manhã e foi ouvido gritando que voltaria. A ex-namorada tentou avisar outros, temendo que Gonzalez fizesse alguma coisa. Ele então foi a um posto de combustíveis e voltou ao estabelecimento com uma vasilha plástica com gasolina. Ele espalhou o combustível na base da escada, o único acesso ao clube, e então incendiou o local. 87 pessoas perderam suas vidas no incêndio. Gonzalez foi preso no mesmo dia e assumiu a culpa pelos crimes. Ele recebeu uma pena de 25 anos por cada uma das vítimas fatais. Ele faleceu em 13 de setembro de 2016, aos 61 anos, ainda na prisão. O proprietário da boate concordou em prestar 50 horas de serviço comunitário e pagar uma multa de US$ 150.000. Em terceiro lugar, The Station Night Club. A boate The Station, que ficava em Rhode Island, nos Estados Unidos, tinha capacidade para 404 pessoas. Na noite de 20 de fevereiro de 2003, a banda Great White se apresentava no local. 462 pessoas estavam presentes, 58 a mais do que o permitido. Eles apresentavam a música de abertura quando o empresário da banda ativou um artefato pirotécnico que iniciou um incêndio. Alguns espectadores acharam que a cena fazia parte da apresentação dos músicos e permaneceram ali, observando. 20 segundos após o término da pirotecnia, os músicos pararam de tocar e o vocalista Jack Russell calmamente disse no microfone: "Uau, isso não é bom." A boate contava com 4 saídas, mas apenas uma delas foi utilizada. Testemunhas disseram que os seguranças impediram alguns de usar uma das saídas, dizendo que essa era só para a banda. 100 pessoas perderam suas vidas, incluindo o guitarrista da banda e o mestre de cerimônia. 230 pessoas ficaram feridas, seja por queimadura, inalação de fumaça tóxica, trauma térmico ou esmagamento. 2 proprietários da boate e o empresário da banda foram julgados pelos crimes. O empresário, Daniel Michael, se declarou culpado e foi condenado a 15 anos de prisão. Já os donos da boate, Michael e Jeffrey Derderian, mudaram sua declaração de inocentes para sem contestação. Por esse motivo, eles não foram julgados e tiveram direito a um acordo com a justiça. Um deles foi condenado a 15 anos de prisão e o outro a 500 horas de serviço comunitário, além de terem que pagar uma multa de US$ 1 milhão. A banda afirmou que a casa noturna permitia o uso de artefatos pirotécnicos, e 5 meses depois do incêndio eles fizeram uma turnê beneficente e doaram parte dos lucros para o fundo de familiares da Station. Em segundo lugar, Club 57. Na noite de 31 de outubro de 1970, o Clube 57, que fica em Dupont, na França, atraiu uma grande multidão para assistir uma apresentação ao vivo da Les Storms, um grupo de rock parisiense. Estima-se que 180 pessoas ainda estavam no clube por volta da 1h40, quando o incêndio começou.
As chamas foram causadas por um fósforo descartado descuidadosamente, que acendeu uma almofada de espuma na galeria do primeiro andar. O incêndio se espalhou rapidamente pelo telhado, alimentado pela decoração e móveis inflamáveis do prédio. Das pessoas que lutaram para escapar, apenas 30 pessoas conseguiram sair do prédio pela catraca da entrada principal, antes que uma enorme parede de fogo caísse da galeria, transformando todo o prédio em um inferno. 146 pessoas faleceram. Em 1971, um dos gerentes da boate foi condenado a 2 anos de prisão, e o prefeito e 3 empreiteiros foram considerados culpados de causar ferimentos por negligência e foram afastados de suas funções por um período de tempo. Em primeiro lugar, Lame Horse Club. No dia 5 de dezembro de 2009, a boate Lame Horse, que fica em Perm, na Rússia, estava comemorando seus 8 anos de funcionamento. Cerca de 300 pessoas estavam na boate e um artista performático fazia uma apresentação com pirotecnia. Em dado momento, o teto da boate, que era de vime, começou a pegar fogo e o mestre de cerimônias pediu que o público deixasse o local. Em seguida, as decorações de madeira das paredes começaram a pegar fogo também, o que aumentou a fumaça e causou pânico nas pessoas que evacuavam o local. 156 pessoas perderam suas vidas, 94 ainda no local do incêndio e o restante nos hospitais. A maioria das mortes foi causada por inalação de fumaça e envenenamento por monóxido de carbono. No total, 5 pessoas foram condenadas pelo incêndio, incluindo o proprietário da boate, que foi condenado a 9 anos de prisão, a diretora executiva a 4 anos, os diretores da empresa pirotécnica a 5 anos e o diretor de arte a 6 anos. Além disso, diversas autoridades do Serviço de Segurança contra Incêndio foram demitidas de seus cargos. É triste pensar que essas tragédias poderiam ser evitadas. É inimaginável a dor de perder um ente querido assim, de uma forma tão trágica. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o fim. Se quiser se inscrever no canal, eu agradeço muito. Considere também dar uma chance aos nossos outros vídeos. Até a próxima!